E aí, tá cansado? Tá cansada? Tá exausta? Por acaso você é, assim como eu, uma pessoa que vai dormir todos os dias achando que você podia ter feito mais? E aí você fica com aquela ansiedade à noite, fazendo a listinha de amanhã e amanhã eu vou ser mais produtivo. E todo dia você está se sentindo meio cansado e não sabe muito bem por quê? Então puxa uma cadeira que esse vídeo é para você, porque a gente vai falar sobre a tal sociedade do cansaço, né? E primeiro eu vou contar para você sobre como que eu entrei e virei esse radinho na rodinha do... Sabe aquela rodinha de laboratório, assim? E depois sobre como que eu acordei. E por fim, eu vou te contar o que eu descobri quando eu fui pesquisar sobre por que isso atrai tanto a gente, o que mantém a gente preso nessa rodinha, sempre cansado e nunca conseguindo descansar. Aliás, estou super achando engraçado eu fazendo esse vídeo aqui na cadeira de balanço, né? Que era o lugar onde as pessoas descansavam depois do almoço antigamente. Bom, primeira coisa, se você ainda não me conhece, eu sou o André Lage. Nos últimos 2 anos, eu tive no canal Soltos S.A., junto com a Carol Tchoukian, falando sobre relacionamentos. E foi um canal de YouTube que, como qualquer empreendimento, né, caso você seja empreendedor ou caso você seja autônomo, profissional liberal, você sabe como é que é difícil esse começo, né? O começo a gente vai com toda a garra porque, enfim, a gente quer que o negócio dê certo o mais rápido possível. E a gente sabe que não está sendo muito fácil nesse Brasil de fazer as coisas darem certo. Então a gente se esforça muito no começo e a gente trabalha pra caramba. E ainda mais produzindo conteúdo, você sabe, joga nas 11 posições. Então a gente escrevia, a gente editava, a gente gravava stories, não sei o quê, e parará, e sempre estava fazendo alguma coisa. E o resultado disso foi que o canal foi crescendo, foi dando certo, né? Defina dar certo, mas foi dando certo. Mas ao contrário do que a gente pensava inicialmente, obviamente o trabalho só aumenta, né? Quanto mais coisa você é chamado para fazer, quanto mais coisa, você vai entrando numa engrenagem que você vai elevando a sua barra a cada dia. Aliás, aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque vão ser vídeos que vão te provocar a pensar sobre o que você está fazendo. Niki veio a quarentena. Eu cresci em Minas, em uma fazenda, então eu resolvi vir para Minas para poder estar perto dos meus pais, porque eu sempre fui muito amigo deles, e para poder ajudar em casa, né? Porque não podia ter mais ninguém. Então, como eles são mais velhos, quando eles eram mais velhos. E, na verdade, o que aconteceu foi que eu não fiquei muito perto deles, porque era muito trabalho. Então, eu ficava grande parte do tempo trancado no meu quarto, trabalhando, editando, fazendo as coisas. Mas eu acho que é importante da gente perceber isso porque existe ali um valor moral muito grande no trabalho que vocês vão entender mais à frente. Mas a gente fica quase orgulhoso de falar para os nossos pais, para a pessoa que a gente está trabalhando muito, né? Isso é uma coisa que é vista como nobre. E o resultado foi que eu quase não convivi com eles aqui. Convivi muito pouco, só nas refeições, enfim, na hora que tinha que ajudar a fazer alguma coisa, mas assim, ficar de papo pro ar não existia. E a minha mãe foi piorando de saúde, ela teve que ser internada, e o trabalho só acelerava, e aí eu virei o principal cuidador dela aqui em casa, porque óbvio, né? Além de trabalhar, a gente quer dar conta de tudo, ainda mais, isso é uma coisa muito forte dentro da masculinidade, né? De você tem que dar conta de tudo. E aí eu comecei a cuidar dela e trabalhar e não sei o quê, e aí fui entrando num looping de trabalho que eu não tinha tempo, às vezes, para tomar banho. Tipo, eu dormia 6 horas por noite, e tinha que dar banho, comprar remédio, fazer comida e não sei o que, gravar o vídeo, editar, não sei o que, escrever o artigo, publicar. E era uma rotina muito cansativa, mas eu lá, né, firme, falando, não, tem que dar conta, né? Se eu quiser, yes we can, né? Essa coisa que tem esse papo. E aí eu entrei num processo de depressão forte, quase tive um burnout. E eu demorei muito tempo para entender que a depressão era o que eu estava tendo, porque os sintomas da depressão nas mulheres, por fatores culturais, é muito diferente dos sintomas da depressão masculina, né? Eu fiquei muito agressivo, eu ficava dando patada em todo mundo, e quando eu fui ver, eu entendi que, na verdade, eu estava naquele estado que eu estava sendo tão inconveniente com todo mundo, porque eu estava deprimido, eu estava precisando de ajuda. Só que aí minha mãe pirou ainda mais de saúde e teve que ser transferida para São Paulo, e eu fiquei nessa rotina de casa, trabalho, hospital, dormindo no hospital, acordando. Então, assim, só quem dormiu no hospital sabe como é. A minha mãe, ela teve um problema e teve que fazer uma cirurgia e teve Covid e veio a falecer.
ela fez a passagem e para mim foi um momento muito marcante, sabe? Óbvio, né? Perder a mãe é uma dor que, enfim, eu até fiz um vídeo para tentar ajudar as pessoas que estão passando por um luto. Tem card aparecendo aqui. Porque é um baque, é uma coisa muito doida, assim. Realmente a pior dor que a gente pode viver. E quando a gente está vivendo um luto, eu acho que a gente finalmente é obrigado a parar, né? É um choque tão grande, é uma coisa que a gente não consegue entender, que realmente não tem como você sair do lugar. Talvez seja a única coisa muito forte que a gente consiga viver hoje em dia, que faz realmente a gente parar, colocar a bola no chão e falar, caramba, o que está acontecendo? O que é isso? O que aconteceu? Então é um processo longo que você vai se questionando sobre muitas coisas na sua vida e nas suas relações. Então você vai se questionando sobre como você tem a morte muito perto, você começa a se questionar o que você está fazendo com a sua vida, como você está tratando as pessoas à sua volta, né? O que de fato é importante para você. Se você morrer amanhã, será que você vai ter uma vida que você vai ter orgulho de ter vivido? Será que é isso mesmo? Será que dá para fazer diferente? E durante o meu luto, bom, assim que eu consegui ter algum tipo de estabilidade emocional, eu comecei a ler muito. Eu queria ler muito e eu comecei a ler o filósofo da Coreia do Sul, o Byung-Chul Han, que escreveu o livro Sociedade do Cansaço. E quando eu comecei a ler o livro, ali eu falei, caramba, então não está acontecendo só comigo. Então esse é um negócio que é muito maior, é um negócio sistêmico. Porque tudo que eu lia, eu identificava e falava, caramba, parece que ele está falando de mim, parece que ele está falando de mim. E basicamente o que ele descreve é como o neoliberalismo, que é esse sistema econômico que a gente vive hoje em dia, que é um tipo de capitalismo que preza muito pelo individualismo, pelo empreendedorismo, ele na verdade fez uma transformação muito crucial na sociedade, que a gente passou de uma sociedade de disciplina, que é você tem que fazer isso, você tem que cumprir, você não pode fazer isso, você pode o outro, para uma sociedade onde a gente pode tudo, mas você é o responsável pelo seu desempenho. Então, você é dono da sua vida, você é chefe. Olha só que isso é vendido como um discurso de muita liberdade pra gente, né? Então, assim, que bacana que você vai poder ser Uber, que você vai poder fazer o seu horário. E quando você vai perceber, você está fazendo 20 horas por dia, né? Então, você vira o seu pior chefe. E esse mecanismo, né, de internalizar essa cobrança, né, internalizar o chefe, né, de dizer para as pessoas, olha, você é livre, você pode ser profissional liberal, mas aí você vira servo e senhor de si mesmo. Você vira algoz e vítima ao mesmo tempo, porque é você que está se forçando a trabalhar tanto. E trabalhar tanto eu não quero dizer só no trabalho, tá? Eu não quero dizer que é só o ganhar dinheiro, a gente está trabalhando o tempo todo. Então, quando a gente olha para o amor, a gente pensa nisso como um tipo de iniciativa, um projeto, né? A gente projetifica tudo. Então, tudo na nossa vida vira é um trabalho, é uma tarefa a ser cumprida. Então, as férias viram planejamento, que você tem que ir para tal lugar, que você tem que tirar a foto, você tem que ler o livro, você tem que ver a live, você tem que exercício para poder ficar saudável, você tem que ter aquele corpo, você tem que fazer aquele procedimento, você tem que... E nisso, a gente vai consumindo cada vez mais coisas e a gente vai trabalhando cada vez mais. E isso, qual o resultado disso para o sistema, né? Para o capitalismo? Antes, quando a gente tinha esse trabalho de 9 a 6, a gente ia para casa e desligava do trabalho, então tinha uma divisão clássica do trabalho que era 8 horas no trabalho, 8 horas de descanso em casa, 8 horas dormindo. Depois que inventaram o tal do telefone, que é esse negócio aqui que a gente está se comunicando, a gente começou a levar o trabalho para todos os lugares. Então, para o final de semana, para viagem, para lua de mel, para a igreja, qualquer coisa a gente está ali respondendo, a gente está sempre achando que a gente está ganhando tempo quando a gente está trabalhando fora do nosso expediente, porque a gente fica achando que a gente vai ter que trabalhar menos quando estiver lá. E não é a realidade. A gente está expandindo ano a ano as nossas horas de trabalho e a gente não está se permitindo ficar sem fazer nada, né? O ócio, o silêncio. O Byung-Chul Han, ele até fala que essa aceleração ela é muito danosa para o sistema porque ela impede você de criar coisas novas. Porque enquanto a gente está repetindo e fazendo e sempre nesse ritmo muito rápido,
a gente não tem tempo para contemplar. E para você poder criar coisas novas, você tem que poder contemplar. Então, a gente tem 15 minutinhos aqui, a gente entra no vídeo de YouTube, a gente quer ouvir um podcast, a gente está sempre tendo uma lógica de empresa para si mesmo. Isso é extremamente cansativo, porque a gente começa a virar quase um negócio que você tem que fazer, você tem que trabalhar, você tem que não sei o que, você não tem tempo para nada no final. Você enche o seu dia de coisas que você tem que fazer para poder ser essa pessoa que você almeja ser, que foi, né, vendida essa ideia que você pode ser essa outra pessoa e ganhar não sei quantos milhões, e você vai em qualquer banca de revista e tem lá 500 capas de revistas de negócio que estão falando, olha assim, ó, a meritocracia estampada, né? Tá vendo esse sujeito aqui? Ele era, sei lá o que, vendia pamonha, ele economizou, ele trabalhou 30 anos, hoje em dia ele tem uma empresa de 5 bilhões de dólares que foi vendida pro Uber. Mas, na hora que você vai reparar a história das pessoas, não desse cara da pamonha, especificamente, mas dos bilionários, dos unicórnios, nunca exatamente esse cara partiu do zero, sempre teve algum lugar onde ele continuou um privilégio. Então, assim, a gente precisa entender que não é tão fácil assim, que não é só querer que a gente pode ser tudo nessa vida, ainda mais num país que é tão, né, racista, homofóbico e machista como o Brasil. Então tem muitas barreiras. E aí a gente começa a se colocar para baixo porque a gente não conseguiu chegar lá porque foi por falta de esforço. E aí você começa a ter as doenças de ódio interno. Porque como você é seu próprio chefe, você se odeia, porque você está se cobrando o tempo todo. Só que você acha que isso é ótimo, porque você tem um gozo também. Isso que eu acho importante decidir. Aonde que é esse último ponto? Aonde que esse negócio pega a gente de um jeito tão fácil? Porque pega na coisa mais essencial do ser humano, que é o quê? Você, quando você nasce, você quer ser reconhecido, você quer ser amado, você quer ser desejado pelos pais, aí fica aquele buraco, não sei o quê, o complexo de Édipo, parari, parará. E aí você vira esse adulto com essa falta dentro. E aí você começa a trabalhar, e aí você começa a se sentir bem com isso, porque existe um valor moral no trabalho, né? A pessoa que trabalha, quanto mais ela trabalha, mais nobre essa pessoa é, que é essa ideia que é vendida pra gente. Quanto eu sempre penso, né? Eu falo, o que tem de tão nobre em gerar lucro para uma empresa bilionária, né? Mas enfim, é vendido pra gente que é muito nobre, então você começa a se sentir bem, você vai inflando o seu ego, porque você vai sendo reconhecido, aí você posta, a academia também virou um trabalho, então tá pago, academia, aí like, vai ganhando, e a gente vai entrando nessa lógica de que quanto mais a gente se esforça, né? Quanto mais a gente trabalha e cresce, produz e posta, e as pessoas falam com a gente, mais aceito a gente vai sentindo, mais compreendido, né? Mais existe um ganho muito grande ali de prazer, que a gente se sente bem por estar trabalhando tanto. E óbvio, gente, todo mundo tem que pagar boleto, e não é sobre isso que eu tô falando. Trabalhar para ganhar dinheiro é uma coisa, trabalhar para se sentir bem, para se sentir aceito é uma outra história. E essa outra história de trabalhar para poder se sentir bem é muito perigosa. Eu estou falando isso por experiência própria. Então ouve a titia aqui, porque eu estou falando que a gente entra nessa rodinha do hamster e por mais cansado, por mais exausto que a gente esteja, a gente sempre vai querendo mais, porque existe essa ideia de uma competição louca de pessoas que, se você ficar 10 minutinhos descansando aqui, vai vir alguém, vai te passar, e aí você perdeu a corrida maluca, entendeu? Porque no final das contas vira uma corrida, e o resultado dessa corrida sempre é as doenças de ódio interno, que são as novas doenças da alma, que é depressão, ansiedade e burnout. Então, acho que muita gente hoje em dia tem insônia, e grande parte da insônia vem dessa ansiedade de que a gente acha que a gente tem muita coisa para fazer. A gente sempre vai dormir pensando, né? Amanhã tem que fazer parari, parará, parará, começa a fazer a listinha. Ou seja, a gente não está se permitindo nem sequer dormir, né? O dormir ele é visto só como uma necessidade básica para você poder acordar e produzir no outro dia, né? O nosso grande tesão da vida virou produzir. E a gente se sente, inclusive, culpado, né? Quando a gente não está fazendo nada, quando a gente está apenas descansando, né? Até o ócio hoje em dia tem que ser produtivo, né? Até o Emicida, ele colocou uma coisa que eu achei ótima no começo da quarentena, né? Esse negócio que o Chico falou, do ócio criativo, mano, eu odeio essa ideia do ócio criativo, tá ligado? Porque as pessoas acham que você não pode mais ficar parado, mano.
Você precisa estar ali planejando um barato, é sempre o Pink e o cérebro. Essa noite eu vou tentar dominar o mundo, tá ligado? Não, irmão, tô puxando um ronco aqui, cortando a unha do pé e vou assistir um programa de culinária aqui, mano. Não. Então, eu acho que a gente tem que entender, né, o mecanismo dentro da gente pra gente não entrar todo mundo nessa cilada de achar que é ótimo produzir cada vez mais, né? Não é legal a gente encher a boca para poder falar, olha, nossa, eu não tenho tido tempo para nada, menino, nossa, tá tão pesado no trabalho, que a gente sente ali um prazerzinho, sabe? Então eu acho que tem 3 coisas principais pra gente poder ficar de olho, né? E não cair exatamente nessa cilada. Porque tá todo mundo nessa cilada, mas a gente tem que ser um pouquinho consciente ali, né? Então, acho que a primeira coisa é esse olhar interno para você começar a prestar atenção quando que você está se sentindo culpado, né, por não estar produzindo. E quando que você está sentindo prazer em, né, produzir e contar para outras pessoas que você produziu, porque sim, aí o ganho sempre vem do olhar do outro. Segunda coisa, ler bastante, né? O Christian Dunker tem um livro maravilhoso que é Neoliberalismo como Gestão de Sofrimento Psíquico, vou colocar aqui na descrição. Tem muitos youtubers que estão falando sobre isso, inclusive o Christian, inclusive a Rita Van Hunt. Tem que ler a Sociedade do Cansaço. Tem não, né? Aí já vai eu colocando aqui a coisa do tem que. Não tem que nada. Mas se você quiser, você pode ler Sociedade do Cansaço e outros livros do Byung-Chul Han, que são muito bons, acessíveis, pequenos, né? E ver conteúdo, ler matérias sobre, né? Porque eu acho que a gente tem que começar a entender isso de uma forma mais sistêmica. Inclusive esse canal nasceu desse desejo de trazer esse olhar mais sistêmico e menos individualizado, né? E por último, eu acho que militar com o próprio cérebro. Então, a gente tem que começar a, né, na hora que você fala assim, poxa, tá gostosão, ele trabalhou pra caramba, você fala, esse negócio aqui não vai terminar muito bem, acho melhor eu parar por aqui. Ou acho que não tá sendo tão legal isso daí não, tá? Ó, vai prestando atenção, porque daqui a pouco você vai... E prestar atenção também nos sintomas já do esgotamento. Então, homens prestarem atenção. Eu até fiz um vídeo sobre os sintomas da depressão masculina, que são diferentes. Eu vou até colocar o link dele aqui também. Tendo sintomas de depressão, de ansiedade, desse pré-burnout ali. E não tá se ligando nisso, porque nem sequer a gente para prestar atenção no nosso corpo. A gente quer sempre se medicar. Não tô produzindo, não tô funcionando. Preciso de um remédio para poder funcionar. Então, eu não estava conseguindo estudar direito, aí eu fui pro psiquiatra, né, e ele me receitou um remédio ótimo, que tem feito muito bem, assim, a Ritalina. Depois disso eu consigo concentrar, eu consigo produzir bastante, sabe? E claro, gente, isso tudo aqui a gente tem que permear por uma discussão de classe, porque, como disse muito bem a Rita Van Hunt, né, num programa do GNT com a Fernanda Lima e com o homem que todo, né, homem queria ser, que é o Rodrigo Hilbert. Mentira, nem queria, só queria ter. A Rita colocou muito bem nesse programa do GNT, quando ela falou, olha, a maioria no Brasil pode escolher com o que trabalhar ou trabalha com o que dá, né? E, obviamente, a maioria no Brasil trabalha com o que dá. Então, a gente tem que saber que essa sociedade do cansaço, tem algumas pessoas que conseguem sair desse sistema, tem outras pessoas que não têm tempo porque tem que pagar boleto. Então, eu acho que é nosso papel enquanto sociedade discutir assim, quais são as regulações que a gente vai fazer para os modelos de trabalho, né? Inclusive, acho que é super importante da gente discutir a uberização do trabalho, que tira os direitos trabalhistas e que isso também é uma coisa que leva à exaustão, porque aí você vira, né, meio que chefe de si mesmo e você se explora, mas aí não tem direito trabalhista, é uma loucura. E a gente tem que discutir isso, porque do jeito que tá indo, o negócio vai dar ruim, entendeu? Deu ruim para mim ano passado, tá dando ruim para alguém hoje, pode dar ruim para você amanhã. E no fundo a gente não tá ficando nem um pouco mais feliz, não tá ficando mais rico, não tá ficando mais nada, né? Nem jovem, nem nada. A gente só tá perdendo o nosso tempo com uma cenourinha lá na frente, dizendo, olha, se você trabalhar bastante, você vai ser um bom garoto. Não vamos entrar nessa roubada, gente. Vamos sair da rodinha do hamster.